já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações dos reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Amém. Vencido tem o Senhor Jesus, e nós venceremos com o Senhor. Nós somos filhos de Deus, amados de Deus. O Senhor, Ele tem sido maravilhoso nas nossas vidas. Por isso nós vamos declarar: grandioso és tu, Senhor. Maravilhoso és tu, Senhor. Amém? Então a minha alma canta a ti, Senhor. Vamos cantar e vamos adorar o Senhor com todo o nosso coração. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar na tua perfeição.
Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu seu filho sobre altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, glória a Deus. Como é bom louvarmos o Senhor, como é bom estarmos aqui na casa do Senhor, porque grandioso é o Senhor, maravilhoso é o Senhor nas nossas vidas. E agora nós temos a oportunidade de trazer o nosso dízimo, nossa oferta na casa do Senhor, e assim estar glorificando e exaltando o nome dEle através deste momento. Nós vamos ler a palavra do Senhor que está em 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê o pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Você sinta-se à vontade para trazer o seu dízimo na casa do Senhor. A terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo,
acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém, glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz de Jesus, amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém, meus irmãos. O retorno aqui está muito alto, viu, o Fábio? Por favor, abaixa aí um pouquinho. Que maravilha, hein, irmãos? Louvado seja Deus, não é? Como é bom nós podermos louvar, adorar o nosso Deus. Como é bom chegar aqui e poder olhar para os irmãos e ver que os irmãos estão aqui. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus fale conosco nessa noite, amém? Crente bom é crente morto. Já ouviram uma frase mais ou menos parecida com essa por aí? Crente bom é crente morto, irmãos. Abre a sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 2, verso 20. Nós estamos na quarta mensagem, estamos no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2. Gálatas 2, verso 20. Para quem não trouxe a sua Bíblia, está sendo projetado aí. Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, Deus eterno, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, glorificamos o teu nome. Nós te rendemos, ó Deus, graças, rendemos, ó Deus, louvor e adoração, porque nós reconhecemos, ó Deus, a tua grandeza, o teu poder, nós reconhecemos a tua soberania e reconhecemos, ó Deus, a nossa dependência do Senhor para todas as coisas. E te pedimos, em nome de Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que o Senhor, por meio do teu Espírito e da tua palavra, o Senhor fale conosco nesta noite. Ajude-nos, ó Deus, a compreender, a guardar e a praticar a sua palavra, para que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas, para que o nome do seu Filho Jesus Cristo se torne conhecido em nós e através de nós, e que não saiamos daqui nessa noite sem a certeza de que o Senhor foi glorificado e nós fomos edificados pela tua palavra, por tudo que cantamos, oramos e fizemos aqui nessa noite. Que assim seja, meu Senhor e meu Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando eu li esse versículo, e olha que eu já li esse versículo N vezes, mas quando li esse versículo na semana passada, fazendo a mensagem da semana passada, essa frase, essa expressão, ela veio ao meu coração,
crente bom é crente morto. Eu sei que a princípio parece um pouco assim agressivo o título, mas é bíblico. Essa é a ideia da Bíblia Sagrada. E antes que os irmãos me chamem de genocida, me confundam aí com Jim Jones, não é? Eu não sei se tem alguém aqui que já ouviu falar do pastor Jim Jones, não é? Que levou aí centenas ou muitas pessoas a cometer suicídio. Eu quero dizer para os irmãos que essa frase, essa palavra, essa ideia, ela está contida em toda a Bíblia Sagrada, e foi Paulo quem disse, Jesus disse, e o que Paulo está dizendo é que, aliás, Paulo não está dizendo em tirar a vida biológica de ninguém, nem de se matar, e nem de cometer nenhum assassinato. O que Paulo está dizendo é uma expressão muito forte, mas muito bíblica e muito verdadeira, que é a ideia da morte do velho homem, da velha natureza, a morte da natureza adâmica que está inserida em todo cristão, a morte da nossa vontade própria, a morte do nosso eu, a morte do nosso ego. Morrer, mas morrer mesmo, morrer para o mundo, morrer para a lei, morrer para o pecado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A primeira ideia do texto base é isso, é morte. Já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu. Estou morto, diz o apóstolo Paulo. Eu me crucifiquei com Cristo Jesus naquela cruz. No verso 19, ele diz assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. No verso 20 ele diz: fui crucificado com Cristo. Estou morto para a lei, estou morto para o mundo, estou morto para o pecado, porque estou crucificado, eu me crucifiquei com Cristo. E essa é a mesma ideia do capítulo 5, verso 24 dessa mesma carta, quando o apóstolo Paulo diz que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Essa é a ideia do apóstolo Paulo, ainda em Colossenses, no capítulo 3, no verso 5, a ideia é a mesma, o princípio é o mesmo. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Paulo está dizendo: mortifiquem a natureza adâmica, mortifiquem o velho homem, matem esse sujeito que quer te arrastar para a morte, que quer te arrastar para o pecado, porque a morte da carne significa a vida do espírito humano, e a vida de Deus no espírito humano significa a morte da carne. É olharmos para esse versículo, ou esses versículos, que a Bíblia Sagrada nos fala com tanta clareza, e compreendermos de uma vez por todas que vida cristã é morrer para nós mesmos, é morrer para o mundo, é morrer para o pecado, e vivermos para Deus. O apóstolo Paulo não está falando por si mesmo. Lembrem-se do início da carta, o apóstolo Paulo recebeu esse evangelho de Jesus Cristo, o próprio Senhor revelou isso a Paulo. E há uma coerência entre a fala de Paulo e a fala de Jesus em vários versículos. Um deles é Mateus 16, 24 e 25, quando Jesus mesmo disse, ele disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas aquele que perder a vida por minha causa, a encontrará. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Tomar a cruz é morrer. Cruz hoje para nós tem símbolo de salvação, de libertação, mas cruz nos dias de Jesus era sinal de morte, e morte vergonhosa, morte dolorosa. Jesus está dizendo: se alguém quiser me seguir, precisa tomar a sua cruz, precisa morrer, precisa ser crucificado, porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la,
Mas aquele que abrir mão da sua vida por causa de Jesus, esse vai encontrar vida de fato e de verdade. Meus queridos, o que a Bíblia como um todo nos ensina, nos diz, cristianismo é morte, morte da carne, para que o espírito seja vivificado. Para ser cristão, meus queridos, é preciso morrer, é preciso abrir mão, é preciso perder, é preciso que haja abnegação, que haja renúncia. É preciso que abramos mão de certos prazeres e até mesmo de satisfações, de desejos, tanto os pecaminosos como os não pecaminosos, se isso significar vida para o nosso espírito. Abrir mão, negar-se a si mesmo, abrir mão de tudo aquilo que vai contra os princípios do Evangelho, tudo aquilo que vai contra o princípio da vida contido na Escritura Sagrada. É preciso que nós, enquanto cristãos, nós vamos aprendendo a nos liberar dessas coisas, a nos desprender dessas coisas que estão ainda na nossa natureza adâmica, que tudo que traz é distanciamento de Deus, dor, morte e sofrimento. Eu sei que na minha fala muitas vezes vai parecer paradoxal, mas é isso mesmo, porque a Bíblia, em muitos sentidos, ela é paradoxal. A lógica do reino não é a nossa lógica. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós vamos descobrir que nós gostamos muito de nos sentir vivos. Nós gostamos de vida, nós gostamos de estar vivo. Isso é comum da natureza humana. Tem gente que gosta de aventura, é preciso passar por experiências de aventura, sentir adrenalina, ser desafiado, sentir vivo enquanto ser humano. E quanto a isso, tudo bem, não tem nenhum problema, desde que isso não nos leve para o caminho do pecado, desde que isso não nos afaste da verdadeira vida, da verdadeira natureza espiritual para a qual nós fomos chamados para viver aqui nessa terra. O problema é quando esse sentir-se vivo te arrasta para o pecado e para a morte espiritual. Porque é assim, basta nós observarmos, tem gente que para se sentir vivo, só se sente vivo por meio do controle. Tem que estar no controle, tem que controlar tudo, tem que dominar tudo, tudo precisa estar debaixo do seu controle, da sua autoridade, tudo precisa sair exatamente como ele quer, como ela quer. Tem que dominar, se não dominar, não se sente vivo. Alguns, para se sentir vivo, precisa ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, não se sente com vida, não se sente valorizado, se sente menosprezado, se sente menos ou menor. Porque para estar vivo, tem que ter dinheiro. Alguns se sentem vivos se lançando em aventuras amorosas que não são legítimas, que são proibidas, que não são legais, que não são bacanas, que não são nem sequer bíblicas, aventuras amorosas proibidas. Tem gente que faz isso e quando você vai conversar, é porque eu precisava me sentir vivo, eu precisava me sentir vida, parece que meu casamento estava morto. E aí se lança na morte para se sentir vivo. Tem gente que precisa de exceder os limites, os padrões religiosos, padrões sociais, padrões éticos. Tem gente que precisa cruzar a fronteira, porque se não cruzar as fronteiras, os limites, não se sente vivo. Gosta de viver perigosamente.
satisfazer os desejos da carne, do ego, para se sentir vivo ou para se sentir viva. O problema, meus queridos, é que muitas dessas aventuras levam à morte do espírito e à vivificação da carne. E os irmãos sabem muito bem que o pecado gera morte, mas não a morte do corpo, a morte da alma, a morte do espírito. Satisfazer os desejos pecaminosos da carne para se sentir vivo é entrar num estágio de morte. É estar morto para Deus e vivo para si mesmo. É estar morto para Deus e vivo para o mundo. É exatamente o contrário do que nos ensina, do que nos orienta a Escritura Sagrada. O que Paulo e Jesus está falando é da nossa identificação com Cristo na cruz do Calvário. Nos identificarmos com Cristo por meio da morte e por meio da ressurreição. Foi isso que Paulo disse em Romanos, no capítulo 8, 6, versos 6 a 8, ele diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Viveremos. A primeira ideia do texto é: tem que morrer. É preciso morrer, é preciso que a natureza humana, carnal, a natureza adâmica que está em nós, ela morra, ela seja mortificada. Não é ignorada, não é melhorada, não é apenas enfraquecida, porque se for só enfraquecida, ela vai ganhar força de novo, e ela vai agir de novo, e ela vai te arrastar para baixo de novo, e ela vai te levar para o caminho de morte, porque há caminhos ao homem que parecem ser direito, mas o fim deles é morte. Meus irmãos, a segunda ideia do texto é o oposto da primeira. Se a primeira é morrer, a segunda é viver, e a segunda não está desassociada da primeira e vice-versa. Não se pode desassociar o morrer para o mundo do viver para Cristo, ou vice-versa. Paulo diz que ele morreu com Cristo na cruz, mas ele morreu por causa do próprio Cristo. Ele morreu para o mundo, para a lei, para o pecado, para viver em Cristo e Cristo viver através dele. Morrer para o mundo, morrer para a lei, morrer para o pecado, significa viver para Deus, ou viver de forma em que Cristo seja visto, seja percebido em nós. Não é apenas morrer para a lei, não é apenas morrer para o pecado, não é apenas morrer para o mundo, porque eu posso morrer para a lei, para o pecado, para o mundo, e não viver para Deus, e ficar inativo, improdutivo, inoperante, simplesmente nem morto e nem vivo. Mas é viver para Deus, mortificando a carne, vencendo o domínio do pecado e nos submetendo a Deus dia após dia, porque na verdade é isso que faz a diferença. Nós somos chamados de cristãos, nós somos chamados de santos. Santos quer dizer separados, gente que foi separada para viver consagrado a Deus, viver para Deus, ou deixar que Deus viva através dele. E na verdade, meus queridos, é isso que faz a diferença. A diferença não está apenas em morrer para o pecado, para o mundo, a diferença está em viver para Deus. Eu posso ser o cara mais certo da família, entre os amigos, o cara mais correto da sociedade, e não viver para Deus, não viver para Deus, e não estar vivo para Deus, e não permitir que Deus viva através de mim. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou criação, as coisas velhas já se passaram, eis que surgiram novas coisas. Aqui Paulo está falando de novidade de vida, novidade de vida, vida nova. Não é uma
religião nova, não é uma igreja nova, porque não é isso que conta, não é isso que muda de fato e de verdade a realidade. O que muda de fato e de verdade é morrer para o mundo, viver para Cristo, como nova criatura em Cristo Jesus. Como nova criatura em Cristo Jesus, é não ser mais o mesmo, é não ser mais dirigido, guiado pelos mesmos desejos, pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas circunstâncias, é não ser mais controlado nem por esse mundo, nem pela lei, nem pelo pecado e nem por si mesmo. Andar em novidade de vida, meus queridos, é ter um antes e um depois. É quando nós reconhecemos em alguém a nova criatura que foi formada em Cristo Jesus. É ir deixando Adão para trás e caminhando com Cristo até que Cristo seja formado em nós e até que nós sejamos percebidos como cristãos de fato e de verdade. Até que as nossas atitudes, os nossos desejos, a nossa língua, o nosso olhar, os nossos gestos, até que tudo seja controlado pelo poder do Espírito de vida que está em nós. Antes Adão reinava, agora Cristo reina. Antes o meu eu reinava, eu controlava, agora não mais eu, mas Cristo é que reina, Cristo é que controla. Antes era a minha vontade, os meus desejos, agora não mais os meus desejos, nem a minha vontade, agora os desejos e a vontade do Senhor, aquele que morreu por mim na cruz, aquele que me salvou, aquele que me santifica e me glorifica. Isso é um processo, isso precisa ser assim até que Cristo seja visto. Isso não acontece do dia para a noite ou da noite para o dia. É um processo que vai sendo executado em nós. Um processo de transformação até que Cristo seja percebido em nós por aqueles que nos rodeiam, por aqueles que estão mais perto de nós. Porque a velha natureza, ela já é bastante conhecida. Bastante conhecida, porque a velha natureza, ela quer justiça própria, justiça com as próprias mãos, ela quer vingança, ela quer o que tem direito, ela quer retribuir conforme recebeu. E aí a velha natureza, ela toma lá e dá cá, bateu, levou, pisou no meu calo, então aí a gente acerta as contas depois. Não perde nada, não perde nada e não perde para ninguém, não cede nada e não cede nunca, quer ser reconhecido sempre, cuida sempre dos seus próprios interesses, nunca os interesses dos outros. Primeiro eu, depois eu e se sobrar, aí o outro. Essa é a velha natureza. Méritos, honras, glórias, status, privilégios, vantagens, tudo isso faz parte da natureza humana, da natureza adâmica. Nós queremos isso, nós gostamos disso. A nova natureza em Cristo Jesus é que nos capacita, que nos torna capaz de abrir mão de tudo isso, de entrar num processo de reversão. Reversão, agora não mais eu. Essa expressão do apóstolo Paulo, agora não mais eu, talvez seja isso que mais falte em nós. Agora não mais eu, agora o meu cônjuge, agora os meus filhos, agora não mais eu, agora o meu irmão em Cristo, agora o meu vizinho, agora não mais eu, agora o pobre, o necessitado, o carente, agora aquele que precisa de afeto, agora aquele que precisa de atenção, agora não mais eu, agora Cristo. Agora a justiça de Cristo, ela é aceita em mim e através de mim. Agora a nova natureza, o novo homem, abre mão dos seus direitos, abre mão
dos seus privilégios, perde, sofre, se preciso for, para que Cristo ganhe, ou para que ganhe Cristo. Agora cuida dos interesses dos outros e depois dos seus. Agora trabalha para que Cristo seja reconhecido, para que Cristo seja glorificado, para que Cristo seja exaltado, porque agora não mais eu, agora Cristo é que vive, porque eu morri, porque eu crucifiquei a carne na cruz do Calvário, porque eu compreendi que quando Cristo crucificou, Ele se crucificou no meu lugar. Eu é que deveria ter sido crucificado, eu que deveria ter sido açoitado, eu que deveria ter passado por aquela dor, por aquela vergonha, mas Cristo fez isso por mim. E quando eu descobri isso, eu disse: agora não mais eu, agora Cristo. Agora é Ele que vai viver, agora é Ele que vai reinar, agora é Ele que vai governar. Por isso, meus queridos, por isso e tão somente por isso, quanto de Cristo há em nós, quanto de vida do Espírito há em nós, e quanto de vida na carne há em nós, e nós temos um termômetro, e o termômetro disso é a nossa relação com os outros, é a nossa relação com Deus. O termômetro disso é como nós nos relacionamos com Deus e com o próximo. Como é que nós nos relacionamos com Deus? Pare, pense e descubra o quanto de Cristo há em você. Como é que nós nos relacionamos com o nosso cônjuge? Como? Como é que nós nos relacionamos com os filhos, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com o patrão ou com o funcionário? É agora não mais eu? Se for agora não mais eu, então Cristo vive em você. Então Cristo vive em mim. Mas porque Cristo não vive em nós, é que nós temos tantos problemas. Porque Cristo não vive em nós, nós temos tanta morte. Por que morre tanta família? Por que morre tanto casamento? Por que morre tanta empresa? Morre tanto negócio? Por que morre tantas relações? É porque alguém que deveria ter morrido ainda não morreu. É porque ainda não morri. Tantos casamentos cristãos indo de mal a pior. Por quê? Porque alguém ainda não morreu. Porque alguém ainda não disse: agora não mais eu, agora Cristo, agora o outro, é agora você, meu esposo, agora é você, minha esposa. É porque ainda não morremos, é porque nós ainda estamos no controle, é porque nós ainda estamos ditando as regras, nós ainda estamos dando as cartas. É por isso que há tantas famílias destruídas, frustradas, por isso que há tantas famílias disfuncionais, porque alguém ainda não morreu. Olha, meus queridos, basta que um não morra para que todos morram. Basta que um não morra para que um casamento acabe. Basta que um não morra para que uma família seja destruída, dilacerada. Basta que um não morra para que uma igreja sofra. Basta que um não morra para que um relacionamento sofra desgaste, sofra perdas, sofra dores, sofra misérias. Tantos problemas dentro da igreja, de ordem moral, de ordem espiritual. E se você me perguntar por quê, a resposta é porque alguém ainda não morreu. Porque crente bom é crente morto. É porque quando nós morremos, é que nós vivemos. Porque quando nós de fato entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, e nós deixamos que Deus faça aquilo que Ele quer fazer de nós, e nós fazemos como Jesus, depois de toda a oração a gente diz: seja feita a sua vontade, não a minha. É por causa disso, meus irmãos, que há tanta dor, tanto sofrimento, tanto mau testemunho. É porque alguém que se diz cristão deveria ter morrido, ainda não morreu. Porque crente bom é crente morto. Eu acho que
Agora a gente compreende melhor a expressão, não é? Crente bom. É bom mesmo. Mineirinho, assim, bom. Crente bom, é bom mesmo. É crente morto. Sabe, é crente que, como o apóstolo Paulo, se crucificou na cruz do Calvário junto com Cristo. E agora é Cristo que vive. E não mais ele. Meus irmãos, a carne, a natureza humana, ela gera morte no espírito. Porque o pecado é agente da morte, é agente da dor, é agente do sofrimento. Porque o pecado é que gera em nós dor, angústia. É o pecado que nos torna assim miseráveis. Miseráveis. É o pecado que muitas vezes nos faz sentir os mais miseráveis dos pecadores. Mas quando nós compreendemos essa dinâmica do reino de Deus, de que quando eu morro para mim mesmo, para o pecado, para a lei, para o mundo, é que eu estou vivo para Deus, e aí é um relacionamento de fato e de verdade. A vida de Deus gera vida em mim, e a vida de Deus em mim gera vida para além de mim. É aí, meus irmãos, é aí que nós vivemos de fato o verdadeiro cristianismo. É aí que verdadeiramente o reino de Deus chegou. É por isso que Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, seja feita a tua vontade, não a nossa. Venha o teu reino e seja santificado o seu nome. Porque o reino, porque o governo precisa ser dele e não nosso. Porque nós não sabemos lidar com essas coisas, nós não sabemos governar, nós não sabemos administrar como convém. E o melhor é entregar nas mãos dele e deixar com que ele faça do jeito dele. Porque é o Espírito de Deus que vivifica o nosso espírito, é ele que gera vida na alma do ser humano. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida, vida para além dessa vida, vida eterna, vida que de fato vale a pena. Nós olhamos para dentro de nós mesmos e nós vamos perceber que há vida de Deus em nós, que há vida de Deus em nós. Vamos orar? Feche seus olhos, aí sentado mesmo onde você está. Senhor nosso Deus e Pai, Deus eterno, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Louvado seja o teu nome pela vida do apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, que tem nos orientado, que tem nos ensinado tanto a respeito da vida cristã, do verdadeiro cristianismo. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer a soberania, o senhorio do Senhor, e a deixar com que o Senhor seja de fato o governo das nossas vidas, que o seu reino, Pai, chegue em nós e ele se expanda através de nós, para que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador de todo aquele que nele crê, de todo aquele que nele coloca a sua fé, a sua confiança, a sua esperança. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, a nossa oração nessa noite é que o Senhor reine, o Senhor governe, o Senhor assente no trono do nosso coração, da nossa alma, da nossa consciência, e produza em nós aquilo que só o Senhor pode produzir em nós, por meio da sua palavra e do seu Espírito, que é a imagem e a semelhança com o seu Filho Jesus Cristo. Ah, Deus, nós queremos isso, porque nós queremos que o seu nome seja santificado, nós queremos que o teu reino alcance toda a nossa casa, toda a nossa família. Nós queremos que o teu reino alcance toda essa cidade, Pai querido. Isso só é possível quando o mundo ver Cristo em nós, Pai. Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança de um corpo glorificado, a esperança da ressurreição por meio de Cristo Jesus, a esperança da vida eterna, da vida de Deus em nós, Pai, em nome de Jesus. Por isso nós oramos, por isso nós dobramos os nossos joelhos nessa hora em oração e te pedimos, ó Deus querido, que
a nossa carne seja mortificada, Pai, mortificada por meio do Teu Espírito, da Tua Palavra, e que a decisão de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite é a decisão de morrer para si mesmo, para que o Senhor viva através de nós. É assim que nós oramos, Deus bendito, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos ficar de pé então e vamos encerrar esse culto cantando, mas cantando com muita alegria, porque se estamos vivos é porque Ele morreu por nós naquela cruz. Amém? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Põe a sua mão no coração, feche seus olhos. Vamos fazer uma oração juntos? Ore junto comigo. Senhor meu Deus, Pai, eu te peço perdão nessa noite, Pai. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes, ó Deus, que a natureza adâmica prevaleceu sobre o Espírito do Senhor, sobre o Espírito de Cristo na minha vida. Pai, em nome de Jesus, quantas dores, quantos sofrimentos, quantas desavenças poderiam ter sido evitadas, Senhor, se tivesse sido a sua vontade e não a minha. Se tivesse sido o Senhor e não mais eu. Mas, Pai, em nome de Jesus, perdoa, Senhor,
este meu pecado. E me ajuda, ó Deus querido, a partir de hoje, viver, ó Deus, guiado, dirigido pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, ó Deus querido. Ajuda-me, ó Deus, a tomar uma decisão nesta noite de hoje, em que a partir de agora, eu vou me lembrar todos os dias que crente bom é crente morto, e todos os dias eu vou mortificar a minha carne, vou mortificar a minha vida para que o Senhor viva através de mim, para que vidas sejam transformadas, vidas sejam salvas, para que a comunhão com o Senhor seja crescida, aumentada todos os dias da minha vida. Pai, em nome de Jesus é que nós oramos, fazemos essa aliança com o Senhor, Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Se o Senhor nos ajudar, nós seremos mais parecidos com o Seu Filho Jesus. Que o amor do Senhor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que seja assim hoje, amanhã, depois de amanhã e até o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma semana de vitória na presença do nosso Deus.